noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Tem alguém que veio pela primeira vez? Ninguém? Ah, já são todos antigos da casa. Então todos já conhecem as regras. Quando a gente chega, fazer um pouco de silêncio, principalmente os trabalhadores, ficam todos entusiasmados depois do almoço que teve ontem, que foi um grande sucesso. A casa quer agradecer a todos que foram, que compraram convites, que participaram, aqueles que não puderam ir, mas que ficaram, porque foi um sucesso enorme o almoço de ontem. Dia 4/4, embora seja sábado da Aleluia, começa o curso básico de Espiritismo. No sábado da Aleluia, tem muita gente que não viaja, pode começar a estudar às 14 horas. Depois, quem não pode vir no sábado, pode vir na terça às 14 horas ou às 20h15. Esse curso, ele tem a duração de 8 meses. É para aquelas pessoas que estão iniciando no Espiritismo. É muito bom, porque até a gente que está há 79 anos no Espiritismo ainda tem dúvidas. E muitas vezes, quando o outro expõe, quando o outro explica, a gente aprende coisas que a gente não sabia. Então, estudar faz bem para todos, né? Vamos ao trabalho de hoje. Hoje nós vamos ter a leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial pelo David Carlini, as vibrações gerais e vibrações dos passes pela Fátima Nunes, as vibrações das águas pela Vera Lúcia Ronei. E o tema da palestra de hoje é a continuação do capítulo 24, Não por a canteira debaixo do alqueire, pelo nosso querido Henrique. Ele é trabalhador da casa, conheço esse menino desde que ele era menino. É que ele cresceu rápido, não sou eu que fiquei velha. E é tão bom a gente ver os jovens tomando as rédeas da casa. Ele hoje faz parte da diretoria, né? E o Henrique, ele é um trabalhador muito consciente, ele é muito estudioso, então ele vai fazer para nós uma palestra muito boa, com certeza, dando continuidade à palestra da semana passada, feita pelo nosso amigo Luiz. Eu não vi, mas assisti pelas mídias, e foi uma palestra enriquecedora, com muito estudo. Queremos agradecer o Luiz mais uma vez. Ele disse que a Helenia e eu não viemos porque nós tínhamos medo de ser cúmplices. Não foi. Foram as duas que se acidentaram e estavam de repouso. A gente vai ficando velho, precisa tomar cuidado, viu, gente? Porque começa a tropeçar na rua e começa a cair. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que todos tenham uma semana de muita luz e muita paz. Daqueles que te inspiram menor simpatia,
No entanto, estão sempre cruzando com teus passos. Aquele com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito. Daqueles que te invejam ou te supõem ser o que não és. Daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação. Daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso. Daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que eles. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, item 7. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos prosseguem nas suas instruções com admirável prudência. E sucessiva e gradualmente que eles têm acordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando nossos pensamentos. Todos nós que somos companheiros de jornada e vamos nos ligando à espiritualidade maior, aos mentores do nosso pequeno plano de encanto, paz e amor, para que Jesus possa, através das suas energias de paz e amor, nos trazer tudo aquilo que viemos procurar: consolo, a orientação, a energia, a palavra amiga, o lenitivo para os nossos familiares e aqueles que estiveram em São Carlos. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia, por esta semana que se inicia. Orienta-nos, Senhor, na tua jornada, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Que Jesus nos abençoe. E a gente tem essa tarefa sempre de falar sobre Jesus, porque com certeza alguns de nós estávamos gritando Barrabás, né? Naquele dia, né? Então hoje a gente fala sobre Jesus. E assim nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, falando dos itens 6 e 7 deste capítulo. Então a compreensão da mensagem de Jesus, ela pede um entendimento principalmente sobre o simbolismo que revestem as palavras do Cristo, uma vez que Jesus não apenas ensinava, mas ele utilizava uma linguagem que era perfeitamente adequada para a capacidade de entendimento das pessoas da sua época. Então, neste capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele estabelece algumas bases para o entendimento dessa linguagem simbólica que era utilizada por Jesus. Quando se fala sobre a utilização das parábolas e a necessidade de não se colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, neste capítulo, Kardec ele inicia esse item 6 do capítulo 24 com um questionamento sobre a razão pela qual Jesus falava por parábolas. E a candeia, que é uma grande lamparina, né, mencionada, representa a verdade espiritual, a claridade das leis divinas que regem a nós, enquanto espíritos que somos. E enquanto o alqueire, que é um antigo recipiente que servia de medida para cereais, né, simboliza os limites do entendimento humano,
as convenções sociais, as convenções materiais, o orgulho e o véu da ignorância que ainda cobre nós enquanto humanidade. Então, Allan Kardec, neste capítulo, ele observa que a luz, se lançada de maneira indiscriminada e intensa sobre os olhos desacostumados à claridade, não ilumina, mas muito pelo contrário, vai deslumbrar ou até mesmo cegar. Assim, o recurso da parábola surge como uma espécie de medição do progresso espiritual da humanidade, reduzindo a intensidade da verdade para que ela possa ser absorvida sem danificar o nosso equilíbrio, permitindo que as verdades espirituais amadureçam gradualmente conforme os acontecimentos do passar do tempo. Então, o Espiritismo, na qualidade de consolador prometido, vem retirar o alqueire, não porque a verdade tenha mudado a sua essência, mas porque a humanidade atingiu a maturidade intelectual e a maturidade moral necessárias para encarar a luz, ou seja, as verdades espirituais sem os filtros das alegorias e das parábolas. Então, esta revelação, ocorrendo de maneira sucessiva, é uma lei divina. As coisas ocultas são desveladas nesse instante, à medida que o homem se purifica, pois na terra muitos ainda se encontram mergulhados no que Allan Kardec chama de nevoeiro, das percepções materiais e das paixões inferiores. Logo, o alqueire não deve ser visto apenas como uma restrição negativa, mas como uma tampa protetora de caráter temporário. Porque sem as parábolas que Jesus utilizava, as lições que ele trouxe poderiam ter sido destruídas pelos dogmas, pelo entendimento literal das suas palavras, ou muitas vezes pelo fanatismo religioso de épocas em que a razão e a lógica, tão defendidas pelo Espiritismo, ainda não eram elementos preponderantes no nosso comportamento, especialmente no que tange às questões religiosas. Então, todo esse método que Jesus se utilizou, essa pedagogia que podemos falar, esse método de ensino, ele se operava em duas frentes. Uma era dirigida às multidões, que através das imagens simples e de contos de fácil memorização atingia as pessoas. E outra era reservada aos discípulos em particular, a quem eram dados esclarecimentos mais minuciosos sobre, entre aspas, os mistérios do reino dos céus. E é interessante que o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ele, nos livros que ele nos traz, ele traz uma abordagem bastante humanizada, bastante para os nossos dias, sobre a aplicação das parábolas de Jesus. Então, para Humberto de Campos, os ensinos de Jesus não eram construções meramente abstratas, mas eram histórias vivas, que faziam parte da realidade do dia a dia das pessoas. Num dos livros mais conhecidos dessa parceria entre Humberto de Campos e Chico Xavier, o livro Boa Nova, o autor então espiritual, ele destaca que Jesus escolhia as parábolas para que o Evangelho permanecesse como manual do amor, da coragem e da perene alegria, utilizando a paisagem da Galileia, região onde Jesus viveu, como um recurso para passar os seus ensinamentos. E um dos episódios mais emblemáticos
que exemplifica bem essa questão de ter que falar com símbolos que Jesus utilizava é quando Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais fariseus da época. Era um homem dotado de muita inteligência e ao mesmo tempo de uma sincera curiosidade. Mas as percepções de Nicodemos estavam ainda muito enraizadas na matéria, ou seja, naquele intelectualismo da seita que ele pertencia, que era a seita dos fariseus, que era a alta sociedade da comunidade judaica. Então Jesus, ao se encontrar com Nicodemos e ao declarar que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo, ali ele explica o conceito da reencarnação. Mas Nicodemos, apesar de toda a inteligência que ele tinha, de todo o conhecimento, ele fica atordoado por aquela claridade, por aquela ideia nova que transcendia todo e qualquer sentido material e questiona ainda a possibilidade física de um homem velho retornar ao ventre da mãe. E Jesus, então, na continuidade da conversa, utiliza a imagem da água e a imagem do Espírito para conseguir explicar a purificação e a renovação espiritual para Nicodemos, demonstrando acima de tudo que a verdade ela precisa ser sentida além de compreendida. E a utilização então de símbolos por Jesus tinha um outro objetivo que era muito importante, que visava proteger a mensagem que ele trazia contra as investidas do poder temporal e também da hipocrisia religiosa da sua época e das épocas vindouras. Então, o recurso da parábola que Jesus trazia funcionava como uma espécie de uma cápsula protetora que permitia que a semente da verdade, aquelas verdades espirituais, pudessem atravessar os séculos de sombras e muitas vezes de perseguições e de lutas, permanecendo a essência da mensagem intacta para as gerações futuras que teriam os olhos de ver. Ou seja, era necessário uma certa maturação nossa, tanto da nossa inteligência quanto da nossa moral, para que a gente pudesse entender a essência das parábolas, o conteúdo moral das parábolas de Jesus. E ainda, o Espírito Humberto de Campos, num dos seus livros, psicografado por Chico Xavier, chamado Contos e Apólogos, traz que uma certa feita houve uma discussão entre os discípulos sobre o poder da palavra. E os discípulos, quem tiver o interesse de ler as obras de Humberto de Campos, vamos perceber que os discípulos eles discutiam muito entre eles, né? Então, é bem interessante ver essa dinâmica também daqueles que eram mais próximos de Jesus, as dúvidas que muitos deles tinham, né? E Jesus intervém ali na discussão, contando a história, então, de uma borboleta perseguida por um caçador, utilizando desta maneira o sofrimento como uma metáfora para aquilo que ele chamou no livro de caçador providencial, que impulsiona a alma para a renovação e para o progresso. E este momento demonstra, então, como Jesus extraía lições profundamente espirituais de elementos da natureza ao seu redor, transformando então aquela realidade cotidiana em uma via de acesso, em uma estrada para as verdades espirituais. Então, sem o concurso da dor, muitas vezes a criatura, como Jesus explica nessa metáfora que ele traz da borboleta do caçador, que a criatura não conseguiria despertar para essas verdades espirituais, muitas vezes preferindo o repouso estagnado sobre aquilo que ele chama de alqueire do comodismo. Então, dessa forma,
conseguimos compreender melhor o antes e o depois da luz divina. Ele descreve a Judéia como um retrato, onde as suas ideias, as ideias de Jesus, acendiam as mais apaixonadas discussões. E a revelação direta era perigoso naquele contexto. Por isso Jesus quase nunca lhes falava sem utilizar as parábolas, reservando então os momentos de intimidade com os seus discípulos para explicar o verdadeiro sentido dos símbolos que séculos mais tarde o Espiritismo viria esclarecer. E um outro espírito que é bastante estudioso da vida de Jesus é o espírito Amélia Rodrigues, que traz os seus livros através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que ela também vai nos ofertar uma abordagem profunda sobre as parábolas de Jesus. Então, Amélia Rodrigues, em um dos seus livros chamado Trigo de Deus, explora esse conceito da semente de luz e vida como um elemento de transformação humana. Ela nos mostra que as parábolas são narrações, sim, alegóricas, que trazem realidades de ordem espiritual superior, funcionando como um convite ao exercício espiritual que desenvolve tanto o conhecimento, a nossa inteligência, quanto o sentimento do amor. Duas alavancas importantes para a nossa evolução espiritual. E ainda, Amélia Rodrigues nos traz a explicação da parábola do semeador, que ela nos explica o mecanismo da recepção da luz do Evangelho. Então ela descreve Jesus como o semeador divino, que percorre o que ela chama a planície dos corações, onde os diferentes solos ali da parábola representam o estado evolutivo de cada alma. As sementes que caem à beira do caminho representam a indiferença. Os pedregais representam a superficialidade. Os espinhos, as paixões. E a terra boa representa o coração aberto à renovação. Então, esta ideia, esta explicação de Amélia Rodrigues nos vai de encontro à afirmação que Allan Kardec nos traz no capítulo 24 do Evangelho, de que o ensinamento deve ser proporcional à inteligência da criatura. E diferente de uma pregação puramente intelectual, Jesus buscava a restauração do homem integral, atendendo assim às necessidades físicas e emocionais, para que o progresso espiritual pudesse ser realizado. Então, manter o conhecimento superior sem praticar a fraternidade é o equivalente exato a esconder a candeia debaixo do alqueire. Então Jesus, como dito, se utilizava desses elementos do cotidiano, inclusive para ilustrar condutas difíceis, como a avareza ou a importância de não acumular tesouros na terra, nos convidando a uma transformação moral e a um desapego à matéria. E isso nos mostra que o serviço ao próximo é a forma real de manter a presença do Cristo em nós, e que a contemplação divina nunca deve substituir o socorro aos aflitos. E dessa forma, então, o conceito que Allan Kardec traz sobre a questão do velador, que o velador não é apenas um lugar de destaque para a palavra, mas o campo de ação caridoso, onde a luz divina se transforma em amparo. Ou seja, não adianta eu apenas conhecer o Evangelho, mas eu preciso praticá-lo no meu dia a dia. Então, as ideias que Allan Kardec nos traz neste capítulo 24 permite
identificar a necessidade do uso das parábolas não como um elemento de exclusão, mas sim como de inclusão gradativa. O alqueire de que fala Jesus e que Kardec analisa não era, então, um decreto de Deus para manter a humanidade em sombra, mas um reconhecimento da necessidade de um tempo de maturação e desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual da humanidade. Logo, então, quando analisamos os textos e as explicações trazidas pelo Espiritismo, entendemos que há uma convergência na ideia de que todo cristão tem o dever de ser esse velador. Jesus ensinava em particular aos discípulos para que eles se tornassem os futuros mestres das multidões, capazes de traduzir para aqueles que ainda habitavam o nevoeiro. Não se deve, então, tiranizar o conhecimento, mantendo-o como segredo, mas sim tudo fazer para que a mensagem do amor contida no Evangelho do Cristo alcance a todos. E desta maneira, concluindo, o Evangelho revela-se então como um grande organismo vivo de sabedoria. E a utilização das parábolas por Jesus foi um ato de caridade suprema, uma forma de garantir que a luz da verdade estivesse presente, mesmo na escuridão dos tempos de ignorância, aguardando então o momento do despertar humano. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece o porquê e o quando da luz. Nos mostrou o cenário humano e as dificuldades da aplicação dessa luz, mas nos ofereceu o método de recepção e o objetivo, que é a nossa transformação moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, nos convoca a uma tarefa, que é retirar o alqueire de nossos próprios preconceitos e limitações, colocando esta candeia do conhecimento e do amor sobre o velador nas nossas ações cotidianas. A mensagem que o Evangelho nos traz é uma mensagem de esperança e de trabalho também. A Terra convertida neste grande laboratório de experiências iluminativas para o Espírito. É este campo rico onde a semente da luz deve ser lançada. E Jesus, o trabalhador divino, continua à frente, limpando assim a ilha do mundo e abençoando a cooperação de todos aqueles que mantêm aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho. A hora, então, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a hora é de luz direta, mas a eficácia dessa luz dependerá sempre da vontade de quem a porta, ou seja, da nossa vontade, garantindo que ela possa brilhar em nós, primeiramente, e, consequentemente, naqueles que nos circundam. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz. Então agora nós vamos abraçando com muito carinho o Henrique, que nos trouxe com tanta clareza, com tanto conteúdo, esse convite feito por Jesus para que possamos estender a nossa luz de amor a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Muito obrigada, Henrique, pelas suas palavras. Então, fechando os nossos olhos, sentando de forma
que os passistas possam circular entre os bancos. Nós vamos mentalizando com muito carinho o que aqui viemos buscar. Este momento de paz se complementa toda essa palestra fazida pelo Henrique. Então, que cada um, nesse instante, potencialize com muita fé, com muita esperança, os passes que vão iniciar. Então, pedindo aos passistas, vamos começar sentindo essa luz intensa que vem do alto e toca o topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, promovendo aí uma ligação mais e mais intensa com a espiritualidade e fazendo toda uma limpeza na nossa parte cerebral. Essa luz caminha agora para o nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, promovendo uma limpeza nos nossos pensamentos, para que sejam sempre construtivos, positivos, que não sejam pensamentos julgadores, mas sim que vejam sempre um lado bom de todas as situações que nos cercam. Agora essa luz, ela desce até a altura do nosso centro de força laríngeo, ali na garganta, e promove ali todo um tratamento das vias respiratórias dos nossos pulmões, para que possamos sempre inspirar o otimismo, a esperança e expirar todos aqueles sentimentos que não nos fazem bem. Também através desse centro de força, nós vamos mentalizando para que a nossa comunicação verbal seja sempre uma comunicação amorosa, que as nossas palavras possam levar sempre a todos um consolo, uma ajuda, e quando não pudermos, que nós possamos ficar em silêncio, para não magoar, para não machucar, para não julgar indevidamente os nossos irmãos. Agora essa luz, ela alcança o nosso coração, e ali sentimentos de desamor são afastados do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, e nós temos esse centro potencializado no amor, o amor que Jesus nos ensinou, o amor que é colocado em ação através de pequenas atitudes. Essa luz agora envolve os centros de força, gástrico, esplênico, genésico, e ali esses órgãos são tratados, recuperados de todos os males que muitas vezes são provocados porque nós vamos armazenando mágoas, rancores, cólera. Então, nesse momento, essa luz recupera, trazendo o equilíbrio, a harmonia,
nos do físico e espiritual. Essa luz agora alcança o nosso centro de força base, que já percorreu a frente das nossas pernas, contornou os nossos pés, subiu novamente pela parte de trás das nossas pernas, e aí está o nosso centro de força base, promovendo o fortalecimento de toda a nossa coluna vertebral, aliviando as dores, os pesos que muitas vezes carregamos, pesos até que nem são nossos, e nos deixando leves para que possamos fazer sempre o melhor, praticarmos o bem, sem carregarmos culpas, remorsos ou pesos desnecessários. Essa luz chega novamente ao topo da nossa cabeça e fecha com uma protetora que vai nos acompanhar durante toda essa semana. E agora que já estamos iluminados, nós vamos colocar em prática e auxiliar toda a espiritualidade aqui presente, distribuindo essa luz, o nosso amor, como nos ensinou Jesus. Então vamos mentalizando o nosso planeta Terra para que se faça a paz, a harmonia entre todos os povos, entre todos os nossos irmãos. Que esses irmãos que estão vivenciando as guerras possam ser protegidos, amparados em todas as suas necessidades. Vamos agora levando essa luz intensa para todos os irmãozinhos que retornaram ao plano espiritual e lá, recebidos com muito amor, vão prosseguir sua caminhada evolutiva. Aos familiares e amigos que aqui ficam, sejam envolvidos com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão pela oportunidade de ter vivenciado com esse ente querido. Vamos também envolvendo com essa luz de amor os irmãozinhos que chegam a este planeta Terra, nos trazendo esperança, nos trazendo novas ideias, novas atitudes, e que possamos conduzir-nos nesse processo de aprendizado, onde todos nós vamos aprender também. Vamos agora, com muito amor, envolver os nossos irmãos que estão pelas ruas, para que sempre a espiritualidade de luz possa levar até eles um irmão encarnado com uma garrafa de água, uma luz, um alimento, um local para que possam se abrigar das mudanças de temperatura que muitas vezes ocorrem no mesmo dia. Que esses irmãos sempre sejam amparados pela nossa espiritualidade de Deus. Agora vamos mentalizar com muito amor as criações divinas, como a natureza, todos os animaizinhos, os nossos animaizinhos em casa, os animaizinhos que estão pelas ruas também, aguardando um lar, aguardando receber o amor que tanto eles nos retribuem. Possamos envolver essas criações divinas sempre com muito respeito, com muito amor, com
ocupadas na construção de algo muito bom, da união, do amor, do bem, que a base da família tanto necessita para ajudar a sociedade e também essa mudança planetária que todos nós aguardamos. E agora nós vamos mentalizando esta casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, as casas co-irmãs. Vamos mentalizando também todas as mensagens que depositamos nas urnas para que as equipes espirituais responsáveis possam ali ler e conduzir da melhor forma possível. E assim, com muita gratidão, vamos envolvendo a velhinha que dará continuidade às vibrações e prece final desta noite. Que assim seja, graças a Deus. É assim, nesse momento, possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a esses irmãos caravaleiros que aqui estão para fazer a purificação das nossas águas. Agradecer, Senhor, por tudo que recebemos e que possamos agora mentalizar a nossa Mãe Natureza, onde essa Mãe Natureza nos oferta tanta beleza. As florestas, os mares, os lagos, os riachos, as pedras, a vegetação, tudo que aqui encontramos e que possamos nesse momento doar as nossas melhores energias para que esses irmãos caravaleiros do amor de Jesus colham todas essas energias juntamente com as nossas, que sejam levadas aos planos espirituais, nos laboratórios, onde a equipe científica se encontra para transformar tudo em medicamento. Os médicos, os biólogos, os farmacêuticos, os químicos, os homeopatas, os nossos amados muitos velhos, caboclos e índios, que trabalham na manipulação de toda essa energia, que cada um, nesse instante, mentalize-se vaziando, mentalize-se não trouxeram o filtro dos seus lares, irão receber toda a fluidificação, a necessidade de cada um. Vamos também levar os nossos pensamentos ao leito do enfermo, ali onde tem um vasilhão, a um irmão morador de rua, a um ser que nesse planeta, nesse momento, esteja passando por alguma dificuldade, que ele possa receber um copo d'água, todos os elementos necessários. Vamos mentalizar essa natureza que nos ofertou toda essa energia. Agradecendo sempre a esse nosso Mestre amado Jesus, que sempre nos tem, juntamente desses caravaleiros da sua seara. Gratidão, Jesus amado, por esse momento, por nossas águas. Gratidão, irmãos espirituais. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, trabalho, equilíbrio e muita paz. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.